é para poucos. Todos são chamados a buscar ao Senhor, mas o ministério de oração Deus entrega a poucos. E graças a Deus que o Senhor entregou a essas amadas irmãs o ministério da intercessão, e essas irmãs carregam a obra do Senhor nos joelhos. E isso é maravilhoso, e é Deus quem faz essas coisas. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9, e o versículo de número 25. Mateus 9, 25, na versão que está em minhas mãos, está escrito assim: E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Glória a Deus. Repetindo, e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Se nós fôssemos dar um tema a esta reflexão nesta manhã, o tema seria: as três classes de pessoas que podem ser um obstáculo para o milagre acontecer. As três classes de pessoas que são obstáculos para o milagre acontecer. Meus queridos irmãos, todos nós conhecemos esta passagem. Esta passagem, o contexto dela, nos mostra aquele episódio em que Jesus caminhava em direção à casa de Jairo. Durante o ministério do Senhor Jesus, aconteceram grandes e inesquecíveis acontecimentos, milagres maravilhosos que o Senhor operou. Jesus fez tanto durante o seu ministério, que João, no seu Evangelho, no seu último capítulo, diz que, se fossem escrever tudo o que Jesus fez enquanto esteve aqui, nenhum livro do mundo caberia os relatos de tudo aquilo que o Senhor fez. Na verdade, o que Jesus fez não cabe no imaginário humano, porque Ele fez muitas e muitas maravilhas. Mas as que estão registradas, elas servem para o nosso engrandecimento na fé e na confiança em Deus. E dentre esses muitos milagres que o Senhor operou, este milagre aqui, na verdade foram 2 milagres que Ele operou. O primeiro foi a cura daquela mulher no fluxo de sangue, que todos nós conhecemos aquela passagem e certamente somos apaixonados por ela. O segundo milagre que Jesus opera é justamente na casa de Jairo. Os irmãos sabem que Jesus havia atravessado o mar da Galileia, depois de ter efetuado a libertação daquele homem, do Gadareno. Jesus volta para o outro lado do mar e está ensinando. De repente, Jesus é interrompido por um homem, e aquele homem pede desesperadamente que Jesus o socorra.
Aquele homem não era um homem comum, não era um homem qualquer, ele era Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo conhecia muito bem a teologia judaica, dominava as escrituras. Jairo era um homem de muita experiência na religião do seu tempo. Mas às vezes, as nossas experiências, os nossos conhecimentos teológicos, os nossos canudos, a nossa posição social, os nossos amigos, tudo que a gente possui parece que às vezes é reduzido a nada. Há momentos na vida da gente que, se não tiver uma intervenção divina, as coisas vão de água abaixo. Às vezes acontece de que nós nos deparamos em situações tão desesperadoras que, se Deus não estender a sua mão e não operar um milagre, a gente se acaba. E parece que era desta forma que Jairo se encontrava. Sua filha estava terrivelmente doente. Sua filha estava em coma, à beira da morte. Jairo certamente já tinha ouvido falar de Jesus, porque a fama do Senhor Jesus já havia se espalhado por todos os lugares, por todas as províncias. E Jairo sabia que as multidões se aproximavam dele para receber uma cura, para receber perdão, para receber restauração para as suas vidas. E Jairo não pensou duas vezes, deixou seus conhecimentos de lado, deixou suas experiências teológicas de lado, deixou tudo quanto possuía de lado e foi à procura de Jesus. E quando chega lá, a Bíblia diz que ele se ajoelha e diz: Senhor, socorre-me, minha filha está enferma, mas vem, imponha-lhes as mãos e ela sarará. A Bíblia diz que Jesus levanta-se e vai à casa de Jairo. Como sempre, uma grande multidão lhe apertava. Todos queriam estar perto dele. Todos queriam pelo menos tocar em suas vestes, porque todos que tocavam em suas vestes eram curados. Aleluia! Jesus está caminhando para a casa de Jairo, e nesse trajeto acontece a cura daquela mulher que ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria de uma enfermidade que naquele tempo era incurável. E a Bíblia diz que ela também ouviu falar de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, existe todo um contexto, existe toda uma preparação para que ela chegasse a tocar, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas a verdade é que quando ela toca nas vestes de Jesus, ela sente imediatamente que estava curada da sua enfermidade. A Bíblia diz que ela se aproxima de Jesus, depois que foi descoberta por ele, porque ele disse: quem tocou nas minhas vestes? Ela se aproxima dele, temendo e tremendo, e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. De repente Jesus ouve quando alguém fala para Jairo: Jairo, não me incomodes mais o mestre, porque tua filha acabou de falecer, tua filha morreu, não existe mais nenhuma possibilidade, não existe mais nada que se possa fazer por ela. Este é o resultado da morte.
Enquanto há vida, há um adágio popular que diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto a pessoa está, mesmo que esteja numa UTI, mesmo que esteja em coma profundo, mesmo assim ainda existe uma pontinha de esperança. Alguma coisa pode acontecer e a pessoa pode retornar à vida. Mas quando se diz, a pessoa faleceu, aquela pessoa que estava muito doente morreu, o desespero toma conta, porque não há nada mais que se possa fazer. Quando vem a morte, as esperanças caem por terra, os argumentos caem por terra, tudo acaba, tudo perece. E é por isso que a morte, ela causa tanto desespero e medo na vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que não conhecem a Jesus como Salvador. As pessoas, elas têm pavor da morte, principalmente porque as pessoas não sabem o que vem depois. O que acontece quando a gente morre? Para onde é que a gente vai? Então esse desconhecido causa muito pavor nas pessoas. As pessoas não sabem para onde vão. Alguns dizem, quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser. Mas não é bem assim que funciona. Na verdade, Deus, Ele já fez. Ele já tomou providência para garantir o meu futuro eterno, para garantir um lugar para o homem depois que ele morre. A providência já foi tomada lá no Calvário, quando Jesus deu a sua vida. Mas esta providência, Deus não impõe. Esta providência, Deus não obriga. Esta providência, o homem é que precisa tomar a decisão de escolher esta providência. É o homem quem escolhe essa providência de Deus. E nos diz a Bíblia que quando Jairo ouviu aquela notícia de que sua filha acabara de falecer, ele se desespera. Mas graças a Deus, e para a felicidade de Jairo, Jesus estava presente ali. Aonde Jesus está presente, a desesperança, ela se acende, ou a esperança que acabou, ela volta a renascer. Aonde Jesus está, a tristeza, ela se converte em alegria. Aonde Jesus está, a fraqueza, ela se converte em força. Aonde Jesus está, o desespero, ele se converte em esperança, porque não tem perdas quando Jesus está presente. E a Bíblia diz que Jesus viu o desespero de Jairo, porque Jesus nos conhece por dentro. E quando ele viu o desespero de Jairo, e viu que a fé de Jairo estava caindo lá no chão, eu imagino que Jesus foi lá, segurou a fé de Jairo e tornou a erguê-la, e disse: Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus continua a sua jornada até a casa de Jairo. Mas, meus amados irmãos e irmãs, quando Jesus chega na casa de Jairo, ele não entrou, ele ficou na porta da casa. Por quê? Porque a porta estava ocupada, a casa estava ocupada. Ocupada por quem? Por pelo menos 3 classes de pessoas, ou melhor, 4 classes de pessoas que representam pelo menos 4 sentimentos. E esses 4 tipos de pessoas
fizeram com que Jesus ficasse do lado de fora. Enquanto essas pessoas não saíram, Jesus não entrou na casa. Está escrito aqui. E Jesus, versículo 23, e Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas, primeira classe de pessoas, os instrumentistas. Segunda classe de pessoas, e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E a terceira classe de pessoas e riam-se dele. Quando Jesus chega, ele encontra pelo menos três tipos de pessoas, e o quarto grupo de pessoas vai com ele. Os três tipos eram os instrumentistas. Quem eram os instrumentistas? Eram pessoas que eram pagas para ir para o funeral de uma pessoa que morre. E lá nesse funeral, os instrumentistas iam tocar e cantar músicas penosas, músicas de funeral, músicas de defunto, aquelas músicas que comoviam, aquelas músicas que faziam todo mundo chorar. Porém, esses instrumentistas, eles não tinham nenhum sentimento pela pessoa que morreu, e muito menos pelos familiares, pelos entes queridos. Os instrumentistas estavam ali simplesmente porque foram pagos e estavam ali profissionalmente. Eram pessoas insensíveis, eram pessoas que estavam ali, mas não estavam preocupados com os sentimentos das pessoas que haviam perdido aquele ente querido. Eles estavam ali simplesmente por causa de um negócio. Receberam, foram pagos para ir para aquele funeral, tocar e cantar. Mas eles não estavam nem aí para o morto e não estavam nem aí para os familiares dos outros. Este primeiro grupo aqui representam as pessoas que são insensíveis. E quando eu estava meditando nesta palavra, eu me lembrei que a pior desgraça na vida do ser humano é quando ele perde a sua sensibilidade. É quando ele perde a sua sensibilidade para com o próximo, e principalmente quando ele perde a sua sensibilidade para com Deus. Triste do homem, triste da mulher que perde a sua sensibilidade, que perde a capacidade de se comover com o sofrimento dos outros, e principalmente perde a capacidade de se comunicar e ter intimidade com Deus. Então este primeiro grupo representa o grupo dos insensíveis, daqueles que perderam a capacidade de se comover com o sofrimento alheio. O segundo grupo que nós podemos ver aqui é o povo em alvoroço. Esse povo em alvoroço representa os alvoroçados, ou seja, aqueles que gostam simplesmente de alvoroço, gostam simplesmente de coisas desordenadas. Isso aqui representa desordem. Isso aqui representa, porque alvoroço não é nada mais, nada menos do que desordem. Então, os desordenados também é um impedimento para que Jesus opere os seus milagres. Por exemplo, quando Deus falou para o profeta Isaías
e o ordenou que fosse à casa do rei Ezequias, e disse para ele: põe em ordem a tua casa, porque tu não irás se levantar deste leito. Porque Deus disse: põe em ordem a tua casa? Porque Deus não é Deus de desordem. Tudo que pertence a Deus está baseado na ordem. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: tudo que é feito para Deus tem que ser feito com ordem e com decência. Aonde existe desordem, Deus não está presente. Aonde existe alvoroço, Jesus não está presente. Então, esse segundo grupo de pessoas representam exatamente aqueles que gostam de desordem, que gostam de alvoroço, e isto é um impedimento para que o Senhor Jesus opere. O terceiro grupo de pessoas que a gente vê aqui foram os anarquistas, porque no versículo de número 24 está escrito: disse-lhes, Jesus foi quem disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Quando Jesus disse: retirai-vos, ou seja, saiam daí, porque a menina não está morta, mas ela está dormindo, um grupo começou a rir. Um grupo começou, como a gente conhece aqui no Nordeste, e o nosso pastor presidente usa muito esse termo, começaram a mangar de Jesus, começaram a rir de Jesus. Este terceiro grupo representa os anarquistas, aqueles que não levam nada a sério, aqueles que pisam por cima das coisas sagradas, aqueles que não estão nem aí para o que Deus pode fazer. São aqueles que duvidam do poder e da autoridade de Deus sobre as suas criaturas. Então, esses três grupos de pessoas, eles representam impedimentos para que o milagre aconteça. Mas no versículo de número 25 está escrito: e logo que o povo foi posto para fora, logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. O quarto grupo de pessoas que entrou com Jesus, quem foi? Foi um pequeno grupo. Nunca é a maioria, é sempre um pequeno grupo. Só quem entrou com Jesus, aonde estava a menina morta, foi Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. 5 pessoas, 6 pessoas com o Senhor Jesus. Este quarto grupo representam os amigos de Jesus. Este quarto grupo representam aqueles que têm intimidade com o Senhor. E não tem nada mais rico, não tem nada mais precioso do que ter intimidade com Jesus. O homem mais rico deste mundo é aquele que tem intimidade com Jesus, que é amigo do Senhor Jesus. E está escrito que os segredos do Senhor não é para todo mundo, ou não são para todo mundo. Os segredos do Senhor são para aqueles que lhe temem, ou seja, para os seus amigos. E para falar em amigos, eu me lembro de um amigo de Jesus que chegou no auge, chegou num patamar elevadíssimo de intimidade com ele. O nome dele é João. João fazia parte deste grupo seleto do Senhor Jesus.
E vocês sabem que quando Jesus foi crucificado, quando Jesus estava pendurado ali na cruz, sentindo a ânsia da morte, o seu sangue escorrendo pelo seu corpo, as feridas abertas, sentindo dores horríveis, Jesus estava sentindo que a sua hora estava terminando. Imagino eu que Jesus olha em seu redor. Jesus olha à frente e vê sua mãe Maria com um grupo de mulheres chorando. Jesus olha em volta, não vê nenhum dos seus discípulos. Pedro não estava ali, Mateus não estava ali, Tiago não estava ali, Lázaro, a quem ele ressuscitou, não se encontrava ali. Naquele momento tão cruciante, naquele momento tão difícil, mas quando Jesus olha para o pé da cruz, quem era que estava lá? João. Porque João, ele não se conformava em ser apenas apóstolo, em ser apenas discípulo. João, ele queria ser amigo de Jesus, e amigo íntimo. E nós aprendemos que o verdadeiro amigo, como diz as Escrituras Sagradas, o verdadeiro amigo, ele está conosco em todo tempo. A Bíblia diz, em todo tempo ama o amigo, e na angústia ele se faz de irmão. Todo amigo que só está com a gente quando tudo está bem, quando você tem fama, quando você tem alguma coisa para oferecer em troca, quando você leva ele para um restaurante, paga um almoço, esse tipo de amigo, ele não é verdadeiro. Por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amigo, ele está conosco em todo tempo. Ele está conosco na alegria e está conosco na tristeza. Ele está conosco na bonança e Ele está conosco na escassez. Ele está conosco quando nós estamos por cima, mas Ele está conosco quando nós estamos lá embaixo. Ele está conosco quando nós estamos sendo aplaudidos, mas o verdadeiro amigo está conosco quando você está solitário. Quando você procura alguém em sua volta e não encontra, você só vai encontrar o verdadeiro amigo. Ele vai dizer, está aqui o meu ombro, deite aqui sua cabeça no meu ombro, porque eu sou seu amigo. A Bíblia diz que João estava ali ao pé da cruz. João esteve com Jesus nos momentos mais maravilhosos do seu ministério. João esteve com Jesus quando ele operou os maiores milagres. Mas agora, Jesus estava sozinho ali, pregado na cruz. Mas o seu verdadeiro amigo João, ele estava ali, ao pé da cruz. Como quem diz, eu estou aqui, você não está sozinho, eu sou teu amigo. Eu fui teu amigo nos melhores dias do seu ministério, mas eu sou teu amigo agora também. Quando você está aqui, na cruz, solitário, desprezado, eu estou aqui do seu lado, e eu vou contigo até o fim. Sabe o que é que nós aprendemos, meus amados irmãos? Que Deus, Ele vai conosco, até onde a gente for com Ele. Glória a Deus. E nós podemos ver isso na continuação. Depois que Jesus faleceu, foi retirado da cruz, foi sepultado. No domingo de madrugada, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Ele apareceu para os 11 discípulos lá no cenáculo. A Bíblia diz que Jesus passou ainda 40 dias com os discípulos na terra. Depois de 40 dias, Jesus ordenou-lhes que eles fossem para o Monte das Oliveiras ou Monte da Ascensão. E lá no Monte da Ascensão,
se reuniram mais de 500 irmãos. Era uma despedida, Jesus estava voltando para o céu. E a Bíblia diz que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E enquanto Jesus estava falando essas últimas palavras, todos os discípulos estavam chorando, porque Jesus estava indo embora. Jesus estava voltando para o céu. Mas, enquanto todos estavam chorando, João estava aos prantos, porque João descobriu que não conseguia mais viver sem Jesus. João descobriu que a vida dele não tinha mais sentido sem a presença de Jesus. Feliz do homem, feliz da mulher que descobre isso, que descobre que Jesus é a sua maior riqueza, que Jesus é o seu maior tesouro, que a vida não tem sentido sem a presença dele. Quando João descobriu isso, ele disse: Senhor, não vai embora. Jesus disse: João, eu tenho que ir embora, eu preciso ir embora, João, mas não se preocupe, porque quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que vocês não estejam sozinhos. Ele virá e estará com vocês para sempre. A Bíblia diz que Jesus foi subindo, e João aos prantos, vendo Jesus desaparecer no firmamento. E eu imagino que quando Jesus chega na porta do céu, ele foi recepcionado por milhões de anjos, que reverenciavam a Jesus, o Filho de Deus, com aquele corpo glorificado, com aquele corpo maravilhoso. E quando Jesus está entrando, antes de entrar, eu imagino que ele chama 2 anjos e diz: você e você, desçam, vá lá na terra, existem discípulos meus lá, que precisam de uma mensagem. E os anjos desceram, e quando os anjos desceram, se colocaram no ar, e perguntaram para aqueles homens que estavam ali, mas principalmente para João: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, esse mesmo Jesus retornará um dia, voltará um dia, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir agora. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi embora, os discípulos se espalharam, 120 foram para o cenáculo orar e esperar a promessa, a chegada, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, encheu os discípulos de poder, encheu os discípulos de autoridade, e eles saíram, e o tempo passou, e uma grande perseguição se abateu sobre a igreja. Todos os discípulos foram mortos, todos os discípulos foram martirizados. O único que ficou vivo foi João, o amigo de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. A Bíblia diz que haviam se passado mais de 63 anos, desde que Jesus foi assunto ao céu. João agora estava com 93 anos de idade. 93 anos de idade. João foi jogado na ilha de Patmos. João foi jogado para estar com as feras. João foi jogado naquela ilha para perecer. O imperador Domiciano, um homem terrível e maligno,
que se levantou, martirizou muitos crentes, muitos cristãos. E como ele não pôde matar João, porque segundo a história, João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. Muitos crentes haviam sido jogados ali e não restavam nem os ossos, porque se derretiam com a temperatura daquele óleo fervendo. Mas João, ele foi jogado também dentro daquele tacho de óleo fervendo. E a Bíblia e a história diz que João saiu dali e um fio de cabelo de sua cabeça não se perdeu. Como o imperador percebeu que não podia matá-lo, jogou ele na ilha de Patmos. Lá ele vai morrer. Imagine um velhinho de 93 anos, jogado numa ilha, dormindo ao relento, sofrendo frio, fome, sede, no meio das feras, no meio de outros presos políticos, no meio de outros presos que se rebelavam contra o imperador. Lá está João. E a história diz que um dia ele estava dentro de uma caverna ali naquela ilha. Policarpo, que era um discípulo dele, diz que João estava ali dentro daquela caverna. De repente, ele ouve uma voz atrás de si. Mas a voz não era uma voz comum. A Bíblia diz que a voz era como o barulho de muitas águas. Era um estrondo como se fosse de uma enorme cachoeira. E a voz chamava pelo seu nome, João. E a Bíblia diz que João se vira para ver quem estava lhe chamando, porque ele reconheceu o timbre daquela voz. Os amigos são assim. Os amigos conhecem a intimidade uns dos outros. Os amigos se acostumam uns com os outros e se acostuma com o timbre da voz. João ouviu aquela voz e ele reconheceu. E quando ele se vira para ver quem era que estava falando com ele, ele viu a figura de um homem, uma figura metafísica. Não era aquele Jesus que ele conheceu há 63 anos passados. Era um Jesus glorificado. Era um Jesus maravilhoso. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava mais do que o sol ao meio-dia. Seus cabelos eram brancos como a lã. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Jesus estava vestido com um linho fino, que resplandecia feito a luz. No seu peito tinha um cinto de ouro, que simbolizava a sua realeza. João olha para os seus pés, e os pés de Jesus brilhavam como um latão reluzente, que foi refinado em uma fornalha. Aleluia! E a Bíblia diz que quando João teve aquela visão, ele cai como morto. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima dele, coloca a mão no seu ombro direito e diz: João, não temas, eis que eu estive morto, mas eis que eu estou vivo para sempre, e trago em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Bendito seja o santíssimo nome de Jesus. Para os amigos de Jesus, ele se apresenta como Jesus poderoso, como Jesus invencível, como Jesus que não conhece nada impossível. Nesta manhã, Jesus se apresenta para mim e para você. Nós que somos amigos dele, nós que deixamos tudo neste dia para estar aqui aos pés dele, nós que prezamos por esta amizade, nós que desejamos estar sempre aos seus pés, ele se apresenta para nós nesta noite, nesta manhã, como um Jesus poderoso. Você que está me ouvindo por este meio de comunicação, Jesus se apresenta para você nesta manhã como um Jesus de poder, como um Jesus que pode resolver
todo e qualquer problema da sua vida. Escute, prezado amigo, eu não sei se você agora está deitado em um leito de hospital, não sei se você está em casa agora, dentro do seu quarto, sem motivação para nada, sem alegria, parece que você já perdeu a esperança de viver, parece que você acha que a sua vida se resume apenas nesse contexto de aflição e de tristeza que você está vivendo. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã, nesta quase tarde, Jesus, Ele é poderoso para resolver os seus problemas, para transformar a sua vida. Jesus pode trazer de volta, assim como Ele trouxe de volta a filha de Jairo, que representava os sonhos daquele pai, a filha de Jairo, que representava as melhores expectativas de vida para aquela família, mas havia morrido. Mas quando Jesus chegou, Jesus toma pela mão daquela menina e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Esse mesmo Jesus, Ele está vivo hoje, e Ele pode trazer de volta os seus sonhos, Ele pode restaurar sua vida física, Ele pode restaurar sua vida emocional, Ele pode restaurar sua vida espiritual. Jesus não é coisa de ontem, aliás, Ele nem é uma coisa, Ele é uma pessoa viva, uma pessoa poderosa, uma pessoa que era, uma pessoa que é e uma pessoa que há de ser. Jesus é Deus eterno, é Deus todo-poderoso, é Deus invencível, é Deus que pode levantar, mas é o Deus que também pode abater. Entregue sua vida a Ele, entregue seus problemas a Ele, entregue suas possibilidades a Ele, e creia que Ele faz abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos, segundo a sua misericórdia. Bendito seja o nome precioso de Jesus. Nós queremos saber se tem alguém que deseja entregar a vida a Jesus esta manhã. Glória a Deus. Já tem uma vida? Glória a Deus. Já tem uma vida para Jesus. Não está aqui, está em casa, ou nós não sabemos. Irmão João está entregando sua vida para Jesus agora. Irmão João, eu lhe garanto, com base na palavra de Deus, que se o Senhor entregar sua vida a Jesus, permanecer firme, sua vida nunca mais será a mesma. Irmão João, era tudo que Deus estava esperando acontecer, era tudo que Deus precisava, era que o Senhor tomasse esta decisão de entregar sua vida a Ele. A partir de agora, Senhor João, seus problemas, suas impossibilidades, suas fraquezas pertencem a Deus. São 3 agora, glória a Deus, mas 2 vidas estão aceitando a Jesus como Salvador. Se tiver mais alguém, glória a Deus, dobre o seu joelho aonde você estiver. Se não puder dobrar os joelhos, coloque a mão no seu coração e ore comigo agora. Glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém? Já temos 3 pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. Irmã Marlene e irmã Vera estão recebendo a Jesus como Salvador. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, nos avise para que a nossa alegria aumente, pois a Bíblia diz que há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de salvação. E nós queremos também nos alegrar com os anjos,
pela decisão de mais alguém. Tem mais alguém que recebe a Jesus como Salvador?